Olá, irmãos, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por todas as bênçãos concedidas a cada um de nós. Mais uma vez, o Senhor nosso Deus nos concede a graça e o privilégio de transmitir-vos a palavra do Senhor. Irmãos, sou muito grato ao Senhor nosso Deus pelo canal Despertar em 1844. É um canal que o Senhor nosso Deus tem abençoado o seu povo através de mensagens importantes, mensagens que são verdade presente para os nossos dias. Mensagens que têm sido atacadas, pilares que têm sido atacados pela chamada apostasia ômega. Desde 1957, esses pilares eles têm sido atacados de uma forma muito forte. E Deus levantou naquele tempo, naquela época, o pastor Andrias. E ali ele escreveu 6 cartas, chama-se Cartas às Igrejas. E uma dessas cartas vem tratando da expiação, como Satanás atacou este pilar, atacou essa mensagem, que é a espinha dorsal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E infelizmente, hoje, em nossos dias, são pouquíssimos os adventistas do sétimo dia que têm conhecimento dessa mensagem, que têm conhecimento deste pilar. E quando alguém que Deus levanta para transmitir a mensagem, que seja do juízo de investigação, que seja da expiação, ou que seja da 2.300 tardes e manhãs, ou santuário, então, o que acontece? Mais de 90% de todos os adventistas do sétimo dia desconhece e acha estranho o que está sendo apresentado. Então, nos vídeos passados nós falamos sobre a expiação com sangue, mostrando que Jesus Cristo, ele lá no céu está fazendo a expiação, mas é com sangue. Em 1957, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a liderança de nossa igreja, passou a ensinar que Jesus Cristo fez uma expiação completa na cruz. E agora, nós estamos mostrando que não foi uma expiação completa. Que o pastor Andrias, naquela época, Deus levantou ele mostrando que a expiação na cruz não foi completa. Ali foi provido o cordeiro, ali foi morto o cordeiro para a expiação. Porque expiação se faz no santuário ou terrestre ou celestial. Sendo que o terrestre não existe mais, então o santuário celestial é o santuário da qual o nosso sumo sacerdote entrou para fazer expiação por cada um de nós. Então, hoje nós iremos falar de um outro tema muito polêmico e muito importante. O título de nossa mensagem é Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Foi uma lenda? O apóstolo São Paulo, ele falou inspirado por Deus? Ou o apóstolo São Paulo, ele foi simplesmente um pesquisador, um historiador que tentou reescrever a história do povo de Israel e não encontrou todas as fontes? Ou ele realmente foi um profeta, um apóstolo, um discípulo, um homem que recebeu as mensagens de Deus por inspiração? E eu acredito que o apóstolo São Paulo foi um homem inspirado por Deus, um profeta de Deus, um apóstolo, um discípulo. Então, que Deus assim venha nos abençoar. Nós iremos dividir esse tema de Melquisedeque. Nós iremos dividi-lo em dois temas. Nós iremos fazer 2 séries de palestra dentro do assunto Melquisedeque. E você não deve perder. Se inscreva no canal Despertar em 1844. Aqui nós falamos de assuntos que é verdade presente, assuntos que é sério, que não é brincadeira, mensagens que não é para acomodar ninguém, mensagens que não é para esconder a verdade, que não é para falar meia-verdades. Aqui nós falamos da verdade presente como ela era. Certo? Sem arrodeio. Aqui nós não falamos de uns assuntos e deixamos outros de lado, não. Aqui nós tocamos todas as teclas do piano. Que Deus assim nos abençoe. Oremos ao Senhor nosso Deus então.
Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome de nosso Salvador e sumo sacerdote Jesus Cristo, aqui nos ajoelhamos para agradecer, Senhor, por este momento tão solene em que nós iremos apresentar Tua Palavra. Queremos apresentar um tema, Senhor, que tem sido polêmico, mas um tema muito simples e fácil de ser compreendido, porque a Tua Palavra é tão simples e fácil de ser compreendida que até as crianças podem compreender. A questão, Senhor, é que os homens chamados teólogos, estudiosos, têm complicado, têm atrapalhado, têm colocado, Senhor Deus, terra na Tua Palavra. Abençoe, Senhor, me dê sabedoria e graça para que eu possa apresentar essa mensagem que tem por título Melquisedeque, para que possamos entender quem era Melquisedeque, qual foi a sua obra, qual foi e era o seu papel aqui na terra. Abençoe-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, que Deus venha abençoar-nos, que possamos a cada dia, através desse canal Despertar em 1844, trazer mensagens que sejam mensagens para edificação do seu povo, que sejam mensagens para a honra e glória do nome do nosso Deus, mensagens que venham despertar e preparar o povo de Deus para os eventos finais, para receber a chuva cerúlea, para passar pelo decreto dominical, para receber o selo de Deus, para passar pelas 7 últimas pragas. E, se for da vontade do Senhor nosso Deus também, que venhamos esperar o Senhor sem passar pela morte. Nós iremos iniciar o tema de hoje lendo o livro de Hebreus, capítulo 7. Nós iremos iniciar com a Bíblia King James. Vamos fazer a leitura em Hebreus, capítulo 7, desde o versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu a 10ª parte de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, Rei de Justiça, e depois disso também Rei de Salém, que é Rei de Paz. Versículo 3 diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O versículo 4 diz: considerai agora o quão grande era este homem, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos seus despojos. Nós iremos fazer a leitura também na Bíblia, a Bíblia Thompson. Vamos ver o que diz a Bíblia Thompson. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vamos fazer também uma leitura na Bíblia White, a Bíblia White. A Bíblia White, vamos ver. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, Rei de Justiça, e depois também Rei de Salém, que é Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas
feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Amém. A história bíblica de Melquisedeque é um tanto controvertida nos meios religiosos. Alguns que pretendem que ele foi talvez Sete ou outro patriarca dos imediatos descendente de Adão. Outros pensam que ele foi um ser santo de um mundo não caído. E ainda outros, sem defini-lo, acham que ele foi um personagem que nasceu e morreu na terra. O certo é que o caráter de Melquisedeque, tal como apresentado na Bíblia, não deixa margem para especulações quanto à sua identidade, nem para dúvidas quanto à sua origem. A Bíblia é clara em mostrar quem é Melquisedeque. A questão que muitos não aceitam por incredulidade, outros porque mergulharam em certas apostasias, negando a divindade de Deus. Quando eu falo negando a divindade de Deus, estou me referindo às três pessoas da divindade, certo? Melquisedeque é citado 11 vezes na Bíblia. Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20. Salmo 110, versículo 4. Hebreus capítulo 5, versículo 6, versículo 10. Hebreus capítulo 6, versículo 20. Hebreus capítulo 7, versículo 1 e 10. Versículo 11, versículo 15 e versículo 17 e versículo 21. Ainda a Bíblia refere 7 vezes a sua ordem. Salmo 110, versículo 4. Hebreus capítulo 5, versículo 6 e versículo 10. Hebreus capítulo 6, versículo 20. Hebreus capítulo 7, versículo 11, versículo 17 e versículo 21. Essas são as referências sobre Melquisedeque, tanto a sua ordem quanto a sua pessoa. Cristo é apontado na Bíblia como um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4. Hebreus capítulo 5, versículo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 20. Hebreus capítulo 7, versículo 11. E o versículo 17 e 21. Como sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus capítulo 6, versos 20, e ainda como sacerdote à semelhança de Melquisedeque, Hebreus capítulo 7, versículo 15. Sendo, pois, que Cristo é sacerdote e sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, logicamente a ordem de Melquisedeque é uma ordem sacerdotal eterna. E, consequentemente, Melquisedeque é um sacerdote eterno também, pois uma ordem sacerdotal eterna não admite um sacerdote mortal. E esta verdade reduz ao pó a pretensão de que Melquisedeque foi um ser mortal da terra. Então, irmãos, nós estamos aqui tratando desses textos da Bíblia, mostrando se a ordem é eterna, então os personagens que fazem parte dessa ordem também eles são eternos. Rei e sacerdote. Aqui temos duas prerrogativas atribuídas a Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versículo 1. Jesus foi claro quando disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 15 a 21. Sacerdócio e Estado na terra são um consórcio condenado por Jesus. A César pertence a insígnias do governo civil e jamais as do sacerdócio. De igual modo,
Ao sacerdote pertence as insígnias do sacerdócio e jamais as do governo civil. Não cabe a César legislar sobre matéria atinente à religião, nem ao sacerdote legislar sobre matéria atinente ao que é civil. Realmente, realeza e sacerdócio na terra estão separados no Evangelho. A Bíblia nada fala da realeza secular de Melquisedeque, de seu palácio real e de seus súditos terrestres. Deveras, sua história não o apresenta como um rei secular. Somente a interpretação de seu nome lhes dá o título de rei quando na terra. Não, porém, que tenha ele sido um monarca terreno. Hebreus 7, versos 2. Pelo que vimos, Melquisedeque não podia acumular as prerrogativas terrestres de rei e sacerdote ao mesmo tempo. E este é um dos fatos que comprovam não ter sido ele um sacerdote humano na terra. Somente um ser sobrenatural como Jesus pode unir as duas prerrogativas de sacerdote e rei. E sendo que Cristo é da ordem de Melquisedeque e que a inspiração declara que ele é semelhante a Cristo, então ambos são reis e sacerdotes, mas não deste mundo. Assim, tanto Melquisedeque como Cristo são reis eternos. Vemos mais uma vez que Melquisedeque jamais foi na terra um personagem terrestre, como um ser divino. Como Cristo, ele aqui desempenhou uma função divina, como sacerdote de Deus, encargo que ele até ao presente desempenha. Irmãos, a Bíblia, ela declara que Melquisedeque, ele não teve genealogia, certo? Eu tive uma genealogia, você teve uma genealogia e tem uma genealogia. Todos nós temos. Conjecturas sofismáticas pretendem que a genealogia humana de Melquisedeque perdeu-se no tempo, e daí serem desconhecidos os seus ascendentes terrenos. E que este acidente comprova ter sido Melquisedeque o homem absolutamente desta terra, que nela nasceu, viveu e morreu. Se cremos, porém, que o apóstolo São Paulo falou por inspiração, devemos aceitar que, na verdade, Melquisedeque não teve ascendentes na terra, e nem teve princípio de vida, nem fim de existência no mundo. Quem poderá afirmar que o apóstolo não falou por inspiração divina? A inspiração certamente estava certa no que revelara ao apóstolo, e ele fora fiel em revelar a verdade sobre tal assunto. Aliás, que Melquisedeque não teve ascendentes terreno. Se Melquisedeque for um ser humano, a revelação não teria problema em citar os nomes dos seus ascendentes, ou dar ao apóstolo a sua genealogia, embora ela não fosse registrada na Bíblia. Falando a inspiração, tal como falou ao apóstolo, revelou a verdade, pois ela não lida com falsidades. Tanto neste ponto como em outros, a inspiração revelou Melquisedeque como um personagem eterno. Portanto, sem genealogia terrena, sem pai e sem mãe. A Bíblia, ela compara Melquisedeque sob todos os pontos igual ao Filho de Deus.
A Bíblia, a palavra de Deus, ela compara Melquisedeque igual, semelhante ao Filho de Deus. Melquisedeque, em todos os pontos, é como o Filho de Deus. Algumas versões da Bíblia rezam semelhantes ao Filho de Deus, Hebreus 7, versos 3. Se Melquisedeque for um homem da terra, não seria possível dizermos que ele, em todos os pontos, era semelhante ao Filho de Deus, por mais santo que ele fosse. Mas em todos os pontos, ele não seria igual ao Filho de Deus. Comparável que era ou que era Melquisedeque em todos os pontos ao Filho de Deus, então ele possui todos os atributos das três pessoas da divindade. Então, comparar Melquisedeque ao Filho de Deus, então ele é igual à divindade, certo? Ou seja, ele é uma das três pessoas da divindade, ou seja, é uma das duas pessoas da divindade, certo? Comparável que era ao que era Melquisedeque em todos os pontos, ao Filho de Deus. Então ele possui todos os atributos do Filho de Deus, incluso a imortalidade. Ambos são, pois, do pó da terra. O infeliz pensamento que Melquisedeque era um ser humano na terra. A Bíblia também declara que Melquisedeque permanece sacerdote para sempre. Certo? A Bíblia, ela revela e declara que Melquisedeque permanece sacerdote para sempre. E isto não pode ser dito de um ser humano descendente de uma humanidade pecadora e imortal. Hebreus 7,3. Nenhum mero homem pode ser um sacerdote para sempre. Se alguém deve vir para servir para sempre, ele deve ser mais do que um simples homem. Comentário Bíblico, volume 7, página 441. Sua inesperada aparição de Melquisedeque a Abraão fala em certo sentido uma figura eterna, e seu sacerdócio uma afirmação do sacerdócio de Cristo. Comentário Bíblico Adventista, volume 1, página 309. A ordem sacerdotal de Melquisedeque não devia passar a outra ordem. O sumo sacerdote era designado de uma especial maneira para representar a Cristo, que devia tornar-se um sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esta ordem de sacerdócio não devia passar a outra, ou ser substituída por outra. A teoria de que Melquisedeque era um sacerdote mortal é uma teoria irrisória. Cristo ser um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e Melquisedeque ser um sacerdote mortal, da mesma ordem eterna, é uma aberração, é uma teoria das trevas. Você já imaginou? Se Jesus Cristo, ele é, segundo a ordem de Melquisedeque, a ordem é eterna, e Melquisedeque é mortal, então isso seria o quê? Uma blasfêmia, uma aberração, uma grande tolice, se pensarmos dessa forma. Melquisedeque vivia no tempo de Paulo. A palavra de Deus, a Bíblia, ela declara que Melquisedeque vivia no tempo do apóstolo São Paulo. Hebreus capítulo 7, versículo 8. E aqui certamente toma o dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Vamos ler a Bíblia Trinitariana.
E aqui certamente tomam dízimos, homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Então, no tempo do apóstolo São Paulo, o apóstolo São Paulo declara que os sacerdotes levíticos que recebiam os dízimos, eles morriam. Eles faziam parte de uma ordem de homens que morriam. Mas a Bíblia diz, aquele lá que recebeu o dízimo de Abraão, do qual Abraão deu dízimo, Paulo diz, ele vive. Ele vive em seus dias. Certo, irmãos? E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é cobrada por homens mortais. Mas no caso de Melquisedeque, como dizem as Escrituras Sagradas, a 10ª parte foi cobrada por alguém que vive. E aqui, o sacerdócio levítico, evidentemente são homens mortais que recebem os dízimos, mas ali, em Melquisedeque, recebe-os um homem de quem se afirma as Escrituras que vive. O grande apóstolo atesta que Melquisedeque vivia em seu tempo, 2000 anos depois de Abraão ter se encontrado com ele e lhe entregado dízimos. E quem podia viver desde os dias de Abraão até os de Paulo? Evidentemente, um ser eterno. São Paulo foi muito claro. Os sacerdotes levíticos de seu tempo morriam. Todavia, o sacerdote do tempo de Abraão, Melquisedeque, vivia ainda. Então é bem clara a palavra de Deus. Por que não aceitar, irmãos? Perfeição pelo sacerdócio de Melquisedeque. Segundo São Paulo, cita em Hebreus capítulo 7, versículo 11, a perfeição não era possível pelo sacerdócio levítico. Este sacerdócio nada aperfeiçoou, pois seus sacerdotes descendentes de Arão eram mortais. Hebreus capítulo 7, versos 19, capítulo 10, versos 1. Cristo devia proceder como sumo sacerdote de uma ordem sacerdotal perfeita, ou da ordem de Melquisedeque, como ele procedeu. Entendemos mais uma vez, fora de todo equívoco, que Melquisedeque não era o homem natural da terra, pois se o fosse, não seria um sacerdote perfeito. E a perfeição do sacerdócio de Cristo não estaria ligada à sua ordem sacerdotal. Todavia, Cristo e Melquisedeque pertencem a uma ordem sacerdotal perfeita, sendo por isso mesmo ambos eternos. Um sacerdócio incorruptível. Os textos de Hebreus capítulo 7, versos 15 a 17, tratam do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, como um sacerdócio incorruptível. Aliás, fora da alçada do pecado. Assim, a ordem sacerdotal de Melquisedeque nada tem a ver com a corrupção do pecado. Ela é uma ordem incorruptível, da qual seus sacerdotes, Cristo e Melquisedeque, são incorruptíveis e, consequentemente, eternos. O sacerdócio de Melquisedeque não se implicava em mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Cristo jamais pertenceria a uma ordem sacerdotal maculada pelo pecado.
Jamais compartilharia com Melquisedeque se sua ordem estivesse envolvida em corruptibilidade. A incorruptibilidade do sacerdócio e da vida de Cristo e de Melquisedeque é sinônimo de imortalidade. Aqueles que insistem que Melquisedeque era um ser mortal deste mundo, simplesmente o encaixam na área da carne do pecado e comete o sacrilégio de atestar igualmente que Cristo pactuou com uma ordem sacerdotal corruptível. A ordem do novo concerto. O Evangelho é o novo concerto. Chama-se também concerto eterno, Hebreus 13, versos 20, concerto da graça, melhor concerto, concerto de misericórdia. Jesus é o mediador do novo concerto. Hebreus capítulo 8, versos 6, capítulo 12, versos 24, capítulo 9, versos 14 a 15. Ele é também chamado anjo do concerto. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Príncipe do concerto, Daniel capítulo 11, versos 22. Mediador do concerto, Hebreus capítulo 8, versículo 6, capítulo 12, versos 24. Também ele é o fiador do concerto, Hebreus capítulo 7, versos 22. O novo concerto foi selado e tornado válido com o sangue de Cristo derramado na cruz. A Santa Ceia lembra o novo concerto, Lucas 22, versos 20. No novo concerto, o lugar da lei é no coração do cristão, Hebreus capítulo 8, versos 20. A ordem de Melquisedeque é a ordem do novo concerto, Hebreus capítulo 7, versos 21 a 24. Sem dúvida, Melquisedeque é um sacerdote divino, pois nenhum sacerdote humano pode oficiar no novo concerto, e nenhuma ordem sacerdotal humana pode ser a ordem do novo concerto. Assim sendo, o concerto eterno e sua ordem sacerdotal, a de Melquisedeque, sendo também eterna, Melquisedeque tem que ser igualmente eterno. Assim, se Melquisedeque não for um sacerdote eterno, também sua ordem não seria eterna, e nem Cristo seria eterno, pois ele é de sua ordem eterna. Meus prezados irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, por ele ter nos concedido essas revelações. Que venhamos deixar nosso orgulho, que venhamos deixar nossas opiniões do lado de fora da porta da Bíblia, do Espírito de Profecia, que venhamos pedir a Deus que venha libertar-nos, abrir nossas mentes, nossos olhos espirituais, para que possamos aceitar o que está escrito, que está claro e revelado na palavra de Deus. Oremos então para darmos continuidade a este tema tão maravilhoso e importante para o povo de Deus, que é um tema importante que vem definido como um prego na parede, que o Espírito Santo, ele é um ser que existe, é eterno, certo? Não é uma força, não é um pensamento, mas é a terceira pessoa da divindade. Que assim Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado por essa mensagem que foi apresentada, Pai. Abençoe para que teu povo, a tua igreja, venha abrir o coração e aceitar essa mensagem que foi apresentada. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.